A ansiedade pode causar um aumento de pressão? Ela faz com que você tenha pressão alta a curto prazo? Ou então, uma outra dúvida que eu ouço muito é: a pressão alta pode estar causando os meus sintomas de ansiedade? Minha falta de ar, meus picos de batedeira, de palpitação, minha sensação de suor, de tremor, pode ser consequência da minha pressão alta? Eu já respondo para vocês que não. Ansiedade não causa pressão alta não causa ansiedade. Pelo contrário, provavelmente o fato de medir a pressão várias vezes ao dia está contribuindo para que você fique cada vez mais ansioso. Eu vou explicar tudo isso para tirar todas essas dúvidas nesse vídeo aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, sou médico psiquiatra formado pela Universidade de São Paulo, fundador aqui do canal Saúde da Mente. Nesse vídeo, então, eu vou explicar de uma forma muito objetiva, muito simples, como que a pressão normal da gente, que é esse gráfico, se comporta, como que é o padrão da pressão alta, o que é a crise de ansiedade, uma crise tanto de ansiedade não tão intensa e uma crise de pânico, podem fazer com a nossa pressão, e você vai entender direitinho onde que você tem que atacar para melhorar. Porque eu sempre digo, né, se a gente não conhece exatamente qual é o inimigo que a gente está atacando, a gente vai usar as armas incorretas e nós não vamos vencer. E eu queria, antes disso, pedir para você também, que é novo aqui no canal, de se inscrever, ligar o sininho de notificações e deixar aqui o like, deixar aqui clicar aqui no botãozinho do joinha, porque isso ensina para o YouTube que esse vídeo ele é relevante e faz com que esse conteúdo atinja muito mais pessoas. Isso é importante. Por quê? Porque pressão alta é um problema? Sim, é um problema. Ansiedade é um problema? Sim, é um problema. Só que a relação entre as duas é diferente do que a maioria das pessoas pensa. Infelizmente, né, devido a uma série de questões do dia a dia, correria, às vezes consultas muito rápidas, às vezes falta de conhecimento. Não existe uma explicação clara nem por parte do cardiologista, que são, né, profissionais excepcionais, né, para isso, nem por parte do psiquiatra, e aí a gente acaba ficando no meio dos dois, como se fosse um ioiô. A gente não sabe se mede a pressão, se não mede, aquilo é da ansiedade, é da pressão, e aí, o que eu faço? Né? Então, vamos esclarecer tudo, tá? Então aqui, como vocês podem ver, eu gosto de gráfico, né? Eu gosto de desenhar, porque isso ajuda a olhar, né, digamos, os quadros de forma mais concreta, e isso ajuda a gente a visualizar o alvo que nós estamos querendo. Então vamos imaginar que isso daqui é o gráfico da nossa pressão, né? A pressão normal, isso eu acredito que todo mundo saiba, seria ali 12/8. Não quer dizer que você precisa ter 12/8, pode ser um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima. Até 13/9 é considerado normal. Então, isso daqui é a pressão normal. O coração bate, ela aumenta. O coração cai, aqui ela diminui. Ela vai oscilando, né? O coração bate e o coração relaxa. O coração bate, o coração relaxa. Isso é a pressão normal. Como que é um padrão de quem tem pressão alta? Quem tem pressão alta fica assim, ó. Então vamos imaginar que aqui ó, tá 14, 140 ou 150 e aqui tá 90 ou 100. Então quem tem pressão alta, esse gráfico aqui, né, ele vai se deslocar para cima e vai ficar com a pressão alta, tanto quando o coração bate, né, que são nesses picos, a gente chama isso de sístole, e também quando o coração ele relaxa aqui na diástole. Isso é o mais comum que acontecer, é uma coisa que vai ficando, digamos, de forma sustentada, vai ficando constante isso. Quanto maior, ó, ela pode ficar assim, por exemplo, né? Quanto maior o risco de causar entupimento nas artérias, entre aspas, né? O coração parar de ser oxigenado, então maior o risco de infarto, maior o risco de haver um sangramento no cérebro, ou de repente a artéria do cérebro ela vai ficando cada vez mais grossa, e aí chega uma hora que ela obstrui, não vai mais sangue para o cérebro, aumenta o risco de dar problema no rim, porque
as artérias elas vão ficando muito duras e o sangue não chega lá. Então, o problema da pressão alta é quando ela fica elevada, né, de forma sustentada. Isso é a grande questão. Claro que podem ter picos de pressão e quando tem um infarto, quando tem um AVC, mas o problema da pressão alta é porque ela vai sobrecarregando o seu corpo e vai fazendo com que o risco de você ter todos esses quadros, AVC, ter infarto, ter problemas renais, ter, enfim, uma série de outras complicações, aneurismas, isso aumenta muito, tá? E é por isso que o médico ele vai querer investigar e vai querer tratar. Um pico isolado de pressão alta pode acontecer quando algo muito grave está acontecendo, está ocorrendo, você está tendo um AVC, um infarto. Então aí isso sim pode dar um pico, só que não é esse o grande problema. Agora, olha o que a ansiedade faz, tá? A ansiedade, ela mantém, e isso é o conjunto dos estudos, tá? A evidência científica atual. Existe, de repente sai um estudo ou outro por aí falando, olha, ansiedade aumenta o risco, ansiedade causa esse problema, pânico causa aquilo. Mas um estudo, isso não faz a gente tirar conclusão nenhuma. O que a gente coloca é o corpo da maioria dos estudos. Um estudo só, ele não quer dizer absolutamente nada para a gente mudar a nossa conduta e nem para mudar o nosso risco, tá? Por quê? Porque um estudo pode ser 500 coisas, pode ser uma coincidência. Então isso não quer dizer absolutamente nada. E eu estou dizendo isso por quê? Porque com essa chuva de informações, pode ser que você ouça, que você leia algo, a gente não sabe de onde que está tirando, e isso vai deixar você mais ansiosa, tá? Claro que na dúvida conversa com o seu cardiologista, mas esse é o entendimento atual. A ansiedade, ela não tem nada que mostre que a curto prazo ela vai fazer você sair daqui e ir para cá. Não. O que a gente sabe é que ela mantém igual aqui, ó. Mas às vezes ela pode ter um pico e mantém aqui igual. Ou seja, ela fica num valor basal igual da pressão normal e ela tem alguns picos aqui. Isso pode ocorrer na crise de ansiedade ou na crise de pânico. Por quê? Porque tem uma liberação de adrenalina intensa. Libera adrenalina, libera o cortisol. Isso eu mostro em vários vídeos aqui no canal, dê uma olhada para você entender. Então, o que acontece? Você fica no mesmo nível da pressão normal e às vezes vai ter um pico. E esse pico ele pode ser maior do que quem tem pressão alta, digamos, de manutenção, pressão alta diagnosticada. Aí o que acontece? Se você começa a ter uma crise de pânico, começa a ter adrenalina, aí você tem palpitação, tem falta de ar, cada um tem a sua sensação. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre isso. Pode ter formigamento, pode sair, sensação de estar desconectado da realidade, pode ter dor de estômago, pode ter diarreia, pode ter tremor, suor, enfim, pode ter uma série de sintomas físicos. E aí você começa a ter, porque você teve uma crise de ansiedade. Aí você vai medir a pressão aqui, ó. Aí vai vir um valor alto, 16 por 9, 16 por 10, enfim. E o que isso vai querer dizer? Nada, né? Então isso não faz o diagnóstico de pressão alta e se você está em tratamento também não é isso que vai dizer se o tratamento está bom ou não. Então se você já toma alguma medicação para pressão, não é minha especialidade, mas vamos imaginar captopril, losartana, imodipina, hidroclorotiazida, qualquer questão, não necessariamente quer dizer que isso precisa ser controlado, tá? Por quê? Porque você mediu a pressão quando você estava na crise de ansiedade. Só que aí o que acontece quando você mede a pressão? Você manda uma mensagem para o cérebro que de fato ele tem que ficar mais atento na própria ansiedade. Toda vez que nós colocamos a nossa atenção na ansiedade ou nós agimos em função da ansiedade para tentar obter segurança, nós estamos sinalizando para o cérebro que aquela crise de pânico, que é um alarme falso, que aquilo é real. Então, o nosso cérebro entende que o perigo é real quando nós colocamos atenção nele e quando nós
agimos para tentar fugir, tentar aliviar rápido. E aí a pessoa mede a pressão, o que ela vai fazer? Ela vai para o pronto-socorro, ou ela liga para o médico, ou ela vai na farmácia e toma um remédio que o farmacêutico indicou, ou ela pega um captopril que ela tem ali em casa, que às vezes o pessoal tem, não sei porquê, e toma. E aí o que isso faz? Faz com que o cérebro dela entenda que de fato existe perigo, então ele vai continuar mandando o sinal do pânico, da ansiedade. Ela não está tratando a causa raiz do pânico, da ansiedade, e ela está tomando uma medicação que não precisa, que tem outros efeitos colaterais. O médico, para diagnosticar a pressão alta, ele normalmente pede um exame, né? Hoje em dia, normalmente é esse exame, né? A maioria das pessoas quer esse mapa, que é um aparelho que fica aqui, né, no braço, e você fica medindo aquilo durante um período prolongado, e aí vê a média. E aí, se tiver a pressão alta, aí vai tratar essa pressão alta, tá? Se não, a medida correta de pressão, você deve fazer, isso é o que está no livro, tá? Você pode perguntar para o seu cardiologista. Você tem que fazer com os 2 pés no chão, sentado, sem ter tomado café, sem ter fumado por pelo menos 30 minutos, sem ter feito nenhum tipo de exercício de esforço físico intenso, também pelos últimos 30 minutos, e você tem que estar pelo menos ali uns 5 minutos parado. Ou seja, não é para você medir a pressão quando você tiver a crise de ansiedade. A ideia é, se você não tem pressão alta, medir a pressão no momento da crise não vai te dar informação nenhuma, só vai te deixar mais ansioso e fazer com que o ciclo da ansiedade seja alimentado. E se você tem pressão alta, você pode ter ansiedade também. A gente vai atuar nas 2 frentes, né? A gente vai atacar os 2 inimigos. Eles estão relacionados? Estão relacionados muito a longo prazo. A ansiedade ela vai sendo um fator de risco para a pressão alta pelo aumento do cortisol, mas a curto prazo não. Então, a questão é, se você tem os 2, pergunta para o seu médico com que frequência você deve medir a pressão. Normalmente, isso, claro que depende do médico, mas os protocolos colocam para você medir a cada 2 semanas ou a cada 4 semanas e olhe lá. Né? É muito raro algum protocolo para você medir todo dia ou mesmo toda semana. Conversa com seu médico de quanto em quanto tempo, em que situações. Por quê? Porque isso faz com que você não esteja somando mais uma ansiedade, a ansiedade que você já tem, tá? Então, resumindo, quem não tem pressão alta, medir a pressão no meio da crise ou quando você está já tendo um sintoma da crise, não tem nenhum valor. Doutor Marco, mas e se eu estou tendo a crise de pânico? Será que não pode ser algo cardíaco? Existem algumas diferenças, né? Em geral, a questão cardíaca ela não vem com esse medo, esse pavor, essa sensação de morte e de enlouquecimento que o pânico vem. Mas eu sempre recomendo, na primeira vez que você teve, vai no pronto-socorro. Faz os exames, faz o eletro, faz uma avaliação clínica, se o médico achar que tem que pedir exames de sangue, que faça. Agora, uma vez que o médico, aí você tem que perguntar isso para ele, eu tenho alguma coisa cardíaca ou não? É importante ele te falar isso, tá? Se falar não tem, isso provavelmente foi da ansiedade ou não tem nada alterado, pronto, aí na próxima vez, se você tiver algo parecido, você já sabe, e aí é importante que você, uma vez que você já tem essa certeza, você tente não obedecer à ansiedade. Eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer, porque quando você obedece, você reforça. Não precisa também se julgar se isso já tiver acontecido, tiver acontecendo, é só para entender que esse é um dos mecanismos que nós vamos querer mudar e para você também ficar mais tranquilo em relação a isso. Lembrando que você foi fazer o exame e o médico falou para você que você tem uma arritmia, só que ele não tratou, é uma arritmia da ansiedade? Não é, tá? Não tem arritmia que a ansiedade causa. Ela causa um ataque cardíaco que é normal, tá? Então é muito importante você ter essa clareza. E se você tem pressão alta, pergunta para o seu médico quantas vezes você deve medir a pressão. Eu recomendo para os meus pacientes, e para os alunos do treinamento para mentes ansiosas, uma das coisas que eu recomendo é tira o aparelho de pressão de casa e tira esses relógios que medem frequência cardíaca.
porque isso faz com que você preste atenção mais nesse sintoma e isso piora quem tem sintomas de ansiedade e sintomas de pânico. Crises de pânico, transtorno de pânico é um dos quadros que tem a melhor resposta a tratamentos não medicamentosos de toda a psiquiatria, de toda a saúde mental. Só que muita gente não melhora porque vai se envolvendo em comportamentos que mantêm o pânico ativo, tá? Eu queria muito que vocês compartilhassem esse vídeo, porque muita gente tem essa dúvida, e eu sei que tem muita gente que fala coisas um pouco desconexas, mas esse é o conhecimento que nós temos, não é para você deixar de olhar a sua saúde, não é para você deixar de olhar a sua ansiedade, você olhar os dois e saber o que nós estamos atacando. E pergunta para o seu cardiologista se vale a pena você medir essa pressão em casa. Eu tenho certeza, muito provavelmente ele vai falar que você não deve ou deve medir com muito menos frequência, ok? Bom, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, me ajuda a disseminar essa informação, deixa aqui o seu like e nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, até lá!